E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, de papel, eletrônica, tanto faz. Eu sou moderninha, eu uso Bíblia eletrônica. Romanos 1:17. Romanos 1:17 diz: o justo viverá pela fé. Eu achei assim o tema desse nosso encontro muito interessante e assim bastante apropriado, né, para os tempos que nós temos vivido. E eu sempre gosto de buscar o significado de algumas palavras que é o tema central, ou a chave, o texto-chave, para que nós comecemos a ter entendimento e a buscar entendimento através do significado. E aí eu busquei lá o significado da palavra plantar, porque não é? Plantando, está ali ainda? Está ali? Não, mas é plantando fé para colher milagres. E aí, quando eu busquei entre vários significados e sentidos, eu encontrei algo assim muito interessante. Olha só. Plantar, cravar na terra para criar raízes. Então, o tema proposto, né, para o nosso encontro esse ano é plantando fé para colher milagres. Então, observe que esse tema, ele aponta para um sentido de continuidade, porque é plantando. Então, ele leva para um sentido de continuidade. Por quê? À medida em que vou caminhando, eu vou semeando, eu vou caminhando com Deus, eu vou semeando, eu vou caminhando com Deus, eu vou cultivando, eu vou caminhando com Deus e vou cravando na terra para criar raízes. Amém? Então, sempre que nós caminhamos com Deus, nós vamos cultivar com Deus e nós vamos cravar na terra com Deus. Então, plantar não é simplesmente nós lançarmos a semente. Não, nós temos que cravar a semente na terra. Nós todas sabemos que antes do plantio, mas é necessário e é imprescindível nós prepararmos a terra. Antes, eu vou repetir, porque eu quero que você grave bem isso. Antes do plantio, é imprescindível fazer o quê? Não ouvi. Isso, preparar a terra. E nesse caso, o plantio, ele é mais extraordinário ainda. Por quê? Porque eu não vou plantar qualquer semente. A proposta é plantar fé para colher milagres, que também é um fruto raro. Oh, glória a Deus, amém? Então, são duas coisas que não podemos fazer de qualquer maneira. Por quê? Primeiro, eu não vou plantar qualquer semente. Segundo, que eu não vou colher qualquer milagre. Agora, eu queria que você me respondesse uma coisa. Você já viu alguém que planta hoje e colhe amanhã de manhã cedinho para comer na hora do almoço? Não. Não existe isso. Eu olhei nem aquelas sementinhas, né, que a gente coloca lá na água, aqueles brotinhos que a gente vai comer, os brotos vivos, mas eles também não é da noite para o dia. Mas nós somos assim. Nós não somos assim? Nós queremos respostas rápidas, nós queremos resultados positivos, não é, Ricardinho? A gente quer assim, nós queremos vencer. Quem não quer vencer? Eu quero vencer.
Nós queremos comer o melhor dessa terra. Nós queremos receber milagres. É ou não é? Não é assim, Marta? Não é assim, Lindonéia? A Lindonéia hoje está aqui, ó, com a colheita dela, o milagre. Louvado seja Deus. Mas não foi ontem. Foram meses de oração que a gente vem seguindo aí no grupo. De choro, de pranto, de angústia. Esperando que o Senhor trouxesse o milagre. Mas ela foi cravando na terra ali a semente da fé. Mas nós não queremos ter, sabe o que, amadas? Trabalho de preparar a terra. Por quê? Porque preparar a terra foi a irmã... Quem foi que falou aqui no início? Alguém falou que plantar... Foi a irmã Gleides. Cadê a Gleides? Não é? Eu falei, já estamos em sintonia. Por quê? Porque o milagre, ele é bom de receber. Mas o plantio é a parte mais difícil. Por quê? Porque é um processo. Nós só vamos colher se nós fizermos todo o processo do plantio. Então, antes de lançar a semente, de cravar a semente na terra, nós precisamos preparar a terra. E só depois é que nós vamos cravar a semente. E o preparo da terra é a parte racional e trabalhosa do processo. Por quê? Porque vai depender primeiro da minha determinação e depois das minhas atitudes. Preparar a terra é o quê? Arrancar as ervas daninhas. Eu tenho que retirar as pedras, os entulhos, não é assim? Preparar a terra é arar, é revolver tudo. Aí, nesse revolver, a gente vai trazendo para fora, vai trazendo para a superfície o que a terra tem de melhor. Porque lá no profundo, lá na essência, louvado seja Deus, está o melhor de Deus em nós. Lá na essência. Mas a vida vai fazendo com que a gente venha se entulhando. As ervas daninhas, nós vamos cultivando. Por causa de atitudes de terceiros, por causa de tristezas da vida, por causa dos percalços, por causa das dificuldades. Muitas vezes por causa das surpresas que Deus nos traz. E nós naquele momento não estamos estruturados para viver aquele momento. E aí vai ficando difícil, mas se nós queremos colher o milagre, nós vamos ter que revolver essa terra, para nós arrancarmos de nós o melhor que Deus tem dentro de mim e de você. Nós carregamos o melhor de Deus, ainda que muitas vezes nós não percebamos, mas a essência de Deus, ela está em nós em todo o tempo. Apesar do pecado adâmico ter nos tornado pessoas de natureza má, porque nós temos, a nossa natureza é má, apesar das pedradas, das traições, das rejeições, de palavras amaldiçoadoras, terem tornado nosso coração em uma terra dura, numa terra infértil. Em Cristo Jesus é possível arrancar as ervas daninhas. Em Cristo Jesus é possível retirar os entulhos e os lixos da nossa alma e nos tornarmos terra fértil, coração rendido e obediente ao Senhor. Amém?
Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Ainda bem que vocês estão aí. Glória a Deus. Não adianta eu receber a semente da fé se o meu coração ainda continua uma terra infértil. Porque ela não vai produzir nada. Terra infértil não produz. Por isso é que nós precisamos preparar o nosso coração para nós recebermos tudo que Deus tem de melhor para nós. Ou talvez a nosso coração produza apenas cardos e abrolhos. O que é isso? São espinhos. Se nós não vigiarmos, nós só vamos produzir espinhos. Então, amadas, nós estamos vendo que cravar uma semente de fé para que ela crie raízes em mim e em você, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Tem muitas coisas que nós carregamos dentro de nós que nós não queremos, às vezes, mexer naquilo. Não é? Às vezes a gente fala, ai, quer saber de uma coisa? Vamos deixar isso para lá, vamos deixar esse assunto de lado, né? Não vai resolver. Às vezes não vai resolver com o meu irmão, mas vai resolver comigo mesma. E tem hora que eu costumo falar, que a gente tem hora que a gente tem que ser um pouquinho egoísta, e a gente tem que falar, quer saber de uma coisa? Eu vou pensar em mim. Eu vou pensar em mim, porque se eu estou bem, eu vou fazer com que o ambiente em que eu esteja também fique um ambiente bom. Amém? Mas é difícil? É uma tarefa difícil? É, mas não é impossível. E a semente? E a semente, pastora Rosa? E a semente? De onde virá a semente? Se não é algo que eu compro, se não é algo que alguém me dá de presente, se não é algo que eu encontro ali na esquina, onde é que eu posso adquirir a semente da fé? Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o autor fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é o fundamento, ou seja, é a base. A fé é o princípio de algo que eu espero. E muito embora eu não veja, eu tenho convicção que existe. Isso é fé. Não existe aos meus olhos carnais, Larissa. Aleluias. Mas pelos olhos da fé, eu posso contemplar. Pelos olhos da fé, eu posso contemplar. E ninguém arranca essa convicção de mim. Amém? Isso é coisa para crente, crente doido, gente. Sabe? E eu estou vendo aqui, espero que eu tenha entrado aqui no ambiente onde só tenham loucos por Jesus. Amém? Doidos por Jesus, amada. Porque é Ele quem faz. E é dele que nós temos que esperar. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Nós estamos num ambiente propício. Levante a tua mão. Dê glórias a Deus. O Senhor está aqui. Aproveite esse momento para exaltar a Ele. Aleluia.
passeia no nosso meio, Senhor. Passeia no nosso meio, Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 8, versículo 4, ele escreve assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a maneira como eu penso, Lindonéia, a maneira como você pensa, como eu creio, como você crê, vai influenciar nas nossas atitudes. E as minhas atitudes, elas são sempre coerentes com a minha fé. Se tiver alguém anotando, anote isto. As minhas atitudes serão sempre coerentes com a minha fé. No versículo 6, o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, ele fala que sem fé, amém. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. Quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. Então, minha primeira atitude para me relacionar com Deus, qual é? É crer que ele existe. Primeiro eu creio, para depois me relacionar. Agora, Deus, ele é Espírito. Eu não vejo, eu não posso tocar nele. Então, verdadeiramente, a fé é o firme fundamento, é a base, é o princípio. Eu preciso primeiro crer. Eu preciso crer. Agora, a fé não nasce da noite para o dia. E preste bastante atenção, eu não posso confundir fé com pensamento positivo. Uma pessoa positivista é uma pessoa que ela aposta, ela acredita sempre nas circunstâncias, nas situações. Esse é o conceito de positivista. Ela acredita que o universo vai conspirar ao favor dela. Provérbios 4 fala sobre a supremacia da sabedoria. E do verso 23 ao 27, Salomão fala sobre o cuidado que nós devemos ter com o que nós falamos e pensamos. Pois os nossos pensamentos e aquilo que nós falamos nortearão a nossa vida. Amém?
Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, abra rapidamente lá em Provérbios 4, 23, 27, porque vale a pena nós lermos esta passagem. Provérbios 4, versos 23 a 27. E diz assim na minha tradução: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele instrui aos irmãos para que eles renovem as suas mentes, que não se amoldem a este mundo, mas que eles tenham as suas mentes renovadas. Por quê? Somente com a mente transformada e renovada por Cristo Jesus é que eu e você vamos construir uma fé sólida. Somente com a minha busca diária por Deus é que Ele vai moldar o meu caráter e vai gerar em mim a fé que eu preciso ter para agradá-lo. Amém? Então a minha busca diária por Deus é que vai moldar o meu caráter e gerar em mim a fé que eu preciso ter para agradá-lo. E finalmente, agora entrando no texto do nosso tema, o justo viverá pela fé. Eu quero encerrar lembrando de um dos heróis da galeria da fé, Noé. Quando Deus mandou Noé construir a arca, ele foi totalmente incoerente com o mundo, mas foi totalmente coerente com a sua fé em Deus. Enquanto Noé construía a arca, Deus moldava o seu caráter. Gênesis 6, 9 diz que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então eu vejo nesse versículo a chave do segredo para que Deus ache graça em nós e seja benevolente conosco, como foi com Noé. E a chave é sermos mulheres justas, íntegras e andarmos com Deus em todo tempo. Amém, amadas? Eu só ouvi 2, glória a Deus. Ah, não, eu vou ter que repetir, gente. Olha só, presta bastante atenção. A chave é sermos mulheres justas, íntegras e andarmos com Deus em todo tempo. Amém? Onde Deus pisar, eu piso. Eita, Érica. Ela está andando aqui no Brasil. Deus anda, ela pisa. Ela vai lá para a Holanda. Onde Deus vai, ela pisa. Quando Deus mover, eu movo. Por onde Deus andar, eu vou atrás dele. Não adianta eu somente ser uma mulher justa e íntegra. Eu preciso andar com Deus. No mundo está cheio de mulheres justas e íntegras. Eu conheço várias, mas não andam com Deus.
Então eu preciso ser justa e íntegra, mas eu preciso andar com Deus em todo o tempo. Mulher justa e íntegra, eu preciso andar com Deus. Guarde bem isso. Senhor, nos ensina, Pai. Amolde-nos, Senhor, amolde o nosso caráter, Pai. Nós queremos achar graça aos Teus olhos, Senhor. Nos ensina a sermos mulheres justas e íntegras, mas acima de tudo que nós possamos andar o tempo todo com o Senhor. Porque não é simplesmente eu andar com Deus, eu ser justa e íntegra, eu preciso me conscientizar que eu preciso andar com Deus. Eu preciso andar com Deus assim como eu tenho necessidade do ar para respirar. Eu preciso andar com Deus assim como desesperadamente, sabe aquela pessoa que está lá no deserto, num sol escaldante, e precisa desesperadamente de água. É assim que tem que ser o meu e o seu andar com Deus. Eu preciso andar com Deus, senão eu morro. Se nós não andarmos com Deus, nós morremos, amadas. Sabe, eu não sei como é que tem sido o seu andar com Deus. E tem mulheres que elas... eu preciso falar. Tem mulheres que andam com Deus só na hora que vem para o culto. Sabe, queridas, Jesus está às portas. Ele vem nos buscar. Você imagina que Ele está deixando novamente a sua glória. Como Ele deixou um dia a sua glória. E Ele veio para dar a sua vida, para que a humanidade fosse salva. E mais uma vez Ele vai descer do seu trono de glória para buscar a sua noiva amada, que somos nós. Como é que você está andando com Deus? Nós precisamos ter fé para andar com Deus. Nós precisamos ser movidas pela fé para andar com Deus. Nós precisamos ter fé para receber de Deus. Nós precisamos viver pela fé. O crente, ele não vive se não for pela fé. Como é que eu vou agradar a Deus se não for pela fé? Porque é impossível agradar a Deus se não for pela fé. Então eu preciso andar pela fé. O justo viverá pela fé. Esta palavra é para nós. Nós somos mulheres justas. E algumas de nós estamos sendo ajustadas ainda no nosso caráter. Nós somos mulheres íntegras. E algumas de nós estamos tendo a nossa integridade tratada, restaurada, alinhada pelo Senhor. E para isso nós precisamos viver pela fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, sentimos ou pensamos. Nós vivemos
naquele em quem cremos, o Senhor Jesus. Vivemos naquele em quem cremos, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Nossa vida não pode estar em outro lugar se não for nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus, como filho, andou com Deus, plantou fé e espalhou muitos milagres. Muitos. Em todo o tempo ele caminhou com o Pai, fazendo sempre a sua vontade. Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo, é o nosso padrão de vida. Onde ele chegava, ele cravava a semente da fé nos corações de homens, mulheres e crianças. E esses homens, estas mulheres e estas crianças iam colhendo os milagres. Se eu e você escolhermos caminhar na mesma rota de Jesus todos os dias da nossa vida, nós sairemos colhendo os milagres de uma vida destinada, presta atenção, a minha vida e a sua vida em Cristo Jesus é destinada para participar de um grupo seleto de mulheres e homens. Grupo dos justos, dos íntegros e daqueles que andam com Deus. Se eu e você escolhermos caminhar na mesma rota de Jesus, nós veremos a transformação da água em vinho em muitos casamentos que hoje estão destruídos. Coloca a sua vida em Deus. Comece a andar na rota de Cristo Jesus. Tenha fé e Ele vai restaurar o seu casamento. Se nós andarmos na rota de Cristo Jesus, nós veremos mulheres com fluxo de sangue estancado, mulheres com câncer sendo curadas, mulheres com enfermidades diversas sendo curadas, para a honra e glória do Senhor. Teremos nas mãos 5 pães e 2 peixinhos, e vamos alimentar multidões. Veremos cegos, coxos, surdos, mudos sendo curados. Se eu e você escolhermos caminhar na mesma rota de Jesus, nós veremos o milagre da nossa família salva, curada, liberta, lindoneia e totalmente restaurada. Amém, amadas? Vivamos assim em 2022, andando com Deus, cravando em nós e no próximo a semente da fé, até que ela crie raízes profundas e assim possamos colher os milagres que experimentam aqueles que vivem pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Coloque-se de pé.